Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E olha aí, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas do De Olho no Edital. É isso aí, pessoal. Estamos chegando perto do exame da prova da OAB, da primeira fase do exame da prova da OAB. Está marcado agora para o dia 19 de novembro. É isso aí, pessoal. Chegou a hora, chegou o momento de nós darmos aquele último gás, de nós darmos aquele sprint final, a última reta da prova, para nós estudarmos processo do trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. É isso aí, pessoal. Acione o sino de notificações para que você sempre receba esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês dê um like, curte aí, que com certeza irá nos ajudar. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas. Se você conhece alguma pessoa que está fazendo a prova da OAB, que já está inscrito para a próxima prova da OAB, que já está estudando, que ela já está estudando, vamos criar uma rede comunitária, uma corrente do bem, colaborando, um ajudando ao outro. Você recebe ajuda e você ajuda o seu amigo e sua amiga, porque, pessoal, eles não são concorrentes. A prova da OAB não é um concurso público. É só você garantir a sua nota que você passa. E se o seu amigo, se a sua amiga garantir a prova, a nota dele, ele também passa. É isso aí. Então, vamos nos ajudar. Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre o artigo 897-A. Sempre é um artigo que gera muitas dúvidas, gera muita curiosidade e, por ser algo diferente, é tema que pode certamente cair no exame da ordem. Eu vou conversar com vocês sobre o artigo 897-A, que fala dos embargos de declaração por manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Perceba que eu que já conheço esse tema, eu que já conheço esse recurso, até eu me atrapalhei, porque para pensar, olha o título que nós estamos aqui conversando. O próprio título é um título longo. E não é qualquer pessoa que vai vir aqui na internet para dar uma aula falando sobre isso. E o que acontece? Como qualquer concurso, como qualquer banca examinadora, a FGV ela não é diferente. Ela gosta de novidade, ela gosta de termos diferentes, ela gosta de termos complexos, ela gosta de exceções, porque o básico, todo mundo vai para o básico. Todo mundo vai fazer aquele estudo já direcionado, já programado, aquelas coisas que nós já conhecemos. Quando eles forem estudar recurso, eles vão lá no artigo 893 da CLT, espécies de recurso. Vão nos recursos em espécie, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição. Aí quem vai um pouquinho mais além, ainda faz o seguinte, ainda vou estudar um pouquinho de recurso extraordinário, que também é interessante. Quando você for estudar recurso extraordinário, de certa forma, você está estudando CPC e processo do trabalho, porque depois do recurso de revista,
você vai se preparar, caso haja a possibilidade e a pertinência, de estudar o recurso extraordinário. Mas você percebeu que eu falei aqui para vocês todos esses recursos e não falei esses embargos pelo manifesto equívoco do estudo dos pressupostos extrínsecos do recurso? Pois é, não é todo mundo que vai para esse artigo 897A. E eu peço que vocês tomem cuidado por dois motivos. Primeiro, que por ele não ser muito conhecido, é figurinha muito possível de cair no exame da ordem. E segundo, por mais que ele não seja muito conhecido dos alunos, ele com frequência é utilizado pelas advogadas e pelos advogados que já estão militando, já estão atuando na prática. Porque, como eu sempre falo para vocês, o examinador ele quer saber de prática. Ele, por mais que você não seja advogado ou advogado, ele fecha os olhos para isso e ele quer saber se você está preparado. Se você pegar a carteira do AB hoje e você entrar para um escritório ou para um setor jurídico de uma empresa, ele quer saber se você vai saber fazer isso ou não, independente da experiência, e ele te cobra isso. E você precisa saber, porque eu já usei. Não vou aqui dizer para você que usei 20 vezes, realmente não usei 20 vezes, mas eu já me vali desse artigo umas 5 vezes na vida. E você precisa conhecer. Olha só, o artigo 897A da CLT, ele fala isso, ó. Embargo de declaração pelo manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Para você que não percebeu, o primeiro ponto é equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então você provavelmente vai usar esses embargos de declaração quando você estiver lá na fase recursal. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. O segundo ponto que você precisa saber é que esse embargo de declaração realmente é um embargo de declaração, tudo certo, mas ele não se confunde na sua aplicação com os embargos de declaração previstos no Código de Processo Civil, lá no artigo 1022. Está tudo certo, tudo normal. Você vai usar tranquilamente no processo do trabalho os embargos de declaração previstos no artigo 1022 do CPC. Até aí, tudo bem. Só que a CLT ela foi além, ó. Quando você estiver na fase recursal, quando você recorrer de alguma decisão, seja recorreu para o TRT, ou recorreu para o TST, ou por que não, recorreu ao STF, e por algum motivo foi negado seguimento ao seu recurso, o que a advogada e o que o advogado eles fazem? Eles vão olhar qual foi o motivo pelo qual o relator negou o seguimento ao meu recurso. E eu vou direto ao ponto aqui. Pode ser que o juiz, ou melhor, o relator, ele não tenha percebido alguma documentação ou alguma informação que você colocou na preliminar de recurso. Como, por exemplo, ele pode ter se equivocado e achou que seu recurso foi protocolado de forma intempestiva. Mas ele foi protocolado de forma tempestiva. E você vai explicar através de qual medida? Através desses embargos aqui. Ele pode ainda, você pode ter recolhido custas ou depósito recursal e ele não viu. Ou então, o que acontece muito
É justiça gratuita, você não recorre. E o relator, inadvertidamente, ele olhou, viu rápido ali, viu que você não recolheu as custas, negou seguimento ao recurso. Aí você vai lá, não, relator, toma cuidado com o que você está fazendo aqui, não. Eu não recolhi as custas porque eu tenho gratuidade de justiça. Aí você vai lá entrar com esses embargos de declaração pelo manifesto equívoco dos pressupostos extrínsecos do recurso. Você vai falar lá com base no 897A da CLT. Mas, para você chegar a esse ponto, você precisa saber o que são pressupostos extrínsecos do recurso. Só esse termo, pressupostos extrínsecos do recurso, já cabe uma questão de prova da OAB. Agora, só esse texto gigante, que é o nome desse título aqui, só é o segundo motivo pelo qual já cabe uma outra questão, só porque embola. E como eu digo, examinador adora nome difícil e adora texto longo para atrapalhar o candidato. Só que você precisa saber, como eu disse, o que são os pressupostos extrínsecos. Os pressupostos recursais, eles são divididos em pressupostos subjetivos ou intrínsecos, que dizem respeito à pessoa do recorrente. Eu sou o recorrente, e o juiz ele vai avaliar os pressupostos intrínsecos, inerentes a mim, como, por exemplo, legitimidade para recorrer. Se eu sou legítimo para recorrer, estes são os pressupostos intrínsecos. Por outro lado, tem os pressupostos objetivos ou pressupostos extrínsecos do recurso. E é isso que eu quero conversar com vocês. Para você saber quando aplicar esses embargos de declaração do 897A da CLT, você precisa conhecer os pressupostos extrínsecos. E quais são os pressupostos extrínsecos do recurso na Justiça do Trabalho? Primeiro, recorribilidade do ato. Você precisa saber se aquele ato ele é recorrível. Você precisa saber se a lei não coloca nenhum óbice, se a lei não coloca nenhum impedimento para que você interponha um recurso. Recorribilidade do ato. Quer um exemplo de recorribilidade do ato? A Lei 5584 fala da alçada, como diz nessa lei anterior, o rito de alçada. É uma terminologia antiga, que era usada no Código de Processo Civil antigo, e essa lei, que é antiga, de 1970, se utiliza disso. Aí muita gente ainda utiliza essa expressão, rito de alçada. Não se surpreenda se isso vier na prova da OAB. Provavelmente não, porque já não se utiliza muito isso, mas se ele quiser te prejudicar, ele coloca rito de alçada. E sabe o que é o rito de alçada? Mole, mole, fácil, fácil. É o bom e velho rito sumário da Justiça do Trabalho, aquele que só pode ajuizar a ação quando o valor da causa é 2 salários mínimos. Rito de alçada é rito sumário, simples assim. No rito sumário, veja bem, no rito sumário das sentenças, não cabe recurso. É isso aí, não cabe recurso. Exceto, olha a exceção que o examinador de OAB e concurso público gostam, exceto recurso extraordinário para o STF. Vejam a exceção, fiquem atentos à exceção. No rito sumário só cabe recurso extraordinário.
Aí você vai entrar com recurso, teve uma sentença desfavorável para você. Você vai entrar com recurso ordinário? Não. Esse ato, ele é irrecorrível. Esse é um exemplo de irrecorribilidade do ato. As decisões de mero expediente, ou, por que não, as decisões interlocutórias da Justiça do Trabalho. Você sabe muito bem que no processo do trabalho, das decisões interlocutórias, não cabe recurso imediato. Então, se teve um despacho ali na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, diferentemente do processo civil, você não vai entrar com agravo de instrumento, não. Aquele ato é irrecorrível. Aí você recebeu uma publicação no seu escritório de um despacho que você está inconformado. Aí você vai lá e vai entrar com agravo de instrumento? Não. O juiz ele vai se valer dos pressupostos extrínsecos e vai falar, ó, esse ato é irrecorrível. Outro pressuposto extrínseco do recurso, adequação. Existe um recurso adequado para cada decisão, para cada ato. Da sentença de primeira instância, do juiz do trabalho, cabe recurso ordinário. Da decisão da turma do TRT, cabe recurso de revista ao STF. Das decisões que negam seguimento a recurso no processo do trabalho, cabe agravo de instrumento, como eu falei para você. Então, tem que ser o recurso adequado. É lógico aqui que cabe um parênteses, no sentido de que, no processo do trabalho, também temos o princípio da fungibilidade. O magistrado, provavelmente, vai se valer do princípio da fungibilidade caso não ocorra um erro crasso. O que é o erro crasso? Aquele erro absurdo e totalmente desproporcional e totalmente sem o mínimo de fundamento que o magistrado ele não consegue nem consertar. Mas pelo princípio da fungibilidade, o magistrado ele pode verificar se teve um equívoco, você de repente colocou o recurso errado ali, e pelo princípio da fungibilidade, ele pode recebê-lo como outro recurso, que saneia aquela questão. De repente, na sua petição, foi negado o seguimento ao recurso. Todo mundo sabe que é agravo de instrumento. Por qualquer motivo que seja, sei lá, você colocou agravo retido lá do processo civil, colocou agravo de petição. O juiz ele vai olhar e falar, olha, acho que ele se confundiu aqui, ó. Ele colocou, em vez de colocar agravo de instrumento, colocou agravo de petição. Não estou dizendo que todos os magistrados irão se utilizar do princípio da fungibilidade, mas realmente tem o princípio e muitos magistrados se utilizam. Mas foi como eu disse, a não ser que haja um erro muito crasso, muito gritante. Além da adequação, além da recorribilidade, outro pressuposto extrínseco é o da tempestividade, como eu coloquei no exemplo do início dessa aula. A própria lei 5584 ela fala, no processo do trabalho, os recursos são no prazo de 8 dias. Vamos imaginar a seguinte situação. Era recesso forense, ou era feriado, ou foi um dia que teve ponto facultativo, ou o PJE ficou fora do ar, o prazo era ontem.
Você não conseguiu protocolar o seu recurso ontem, ou não protocolou porque estava por algum motivo que seja, era feriado. Aí você protocola hoje. O que o advogado tem que fazer já para se proteger? Já informa, junta a certidão de indisponibilidade do PJE, junta informação que teve feriado, conta os prazos certinhos, porque daqui a 2 meses, 1 mês, quando o relator for avaliar a admissibilidade ou não do recurso, provavelmente ele não vai se lembrar do feriado de 1 mês e meio atrás, ele não vai pegar o seu recurso. Não pense você que ele vai parar, sentar, gastar o tempo dele olhando no calendário. Está tudo bem, está tudo certo. Isso aí é obrigação sua. Já perceba como é que funciona a prática da advocacia antes de você ser advogado ou advogado. Você tem que fazer o seu trabalho. Mas por qualquer motivo, passou batido isso. Aí o relator falou, ó, nega o seguimento ao recurso, pois que esse recurso se encontra intempestivo, está fora do prazo. Aí você olhou, verificou, bateu aquele pavor, meu Deus, eu perdi o recurso, foi intempestivo. Aí você analisou, verificou uma dessas hipóteses que eu falei para você. Pô, foi feriado. O que você faz? Só que você percebeu que você não informou para ele. O que você vai fazer? Você vai se utilizar, você vai no artigo 897A da CLT e vai se utilizar desses embargos de declaração por manifesto equívoco dos pressupostos extrínsecos do recurso, informando o seguinte, excelência, olha só, conforme ato tal, do dia tal, esse dia, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT2, TRT3, TRT10, TRT15 de Campinas, prorrogou todos os prazos processuais para o dia seguinte, para o dia subsequente. Ou seja, eu protocolei no dia certo. Não estava intempestivo o recurso. Para isso serve esses embargos de declaração para o 897. Outra possibilidade, representação, legitimidade de representação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você é advogada, você é advogado, te pergunto, você juntou procuração no recurso? Tem procuração no seu processo, nos autos do processo? Ou você achou que a vida hoje em dia você viveria com base no jus postulante? De repente você estudou lá no livro dos doutrinadores que existe o jus postulante, que raramente é utilizado atualmente na Justiça do Trabalho. Eu não estou aqui para dizer que foi extinto o jus postulante. Até porque na hora do recurso, independente de jus postulante ou não, a parte na fase recursal tem que ser representada por advogado. Ponto. Então, quando você for entrar com o seu recurso, verifica se a sua procuração está lá. Vamos imaginar uma situação de um processo que não é absurdo dizer isso, durou 10 anos, durou 5 anos, que seja. Aí você recorreu, automaticamente, você já sabia que a procuração está lá no início, ou um subestabelecimento está lá, no meio daqueles papéis todos, no caso do processo físico, ou se for processo eletrônico, está naquele tumulto lá. E o que acontece? Quando vem o despacho do relator, negou seguimento ao recurso, uma vez que a parte não estava devidamente representada por patrono nos autos. Aí você fala assim, ué, eu não estou nesse processo? Não tenho procuração nesse processo? Aí você vai procurar lá, vê se você tem procuração, vê se você tem subestabelecimento. Aí você encontra, por obra de Deus, para que Ele salve a sua pele no seu escritório onde você trabalha, ou na empresa onde você trabalha, Deus salvou a sua pele e você encontrou um subestabelecimento lá. Você vai falar assim, obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus.
O que vai acontecer? Você vai fazer os embargos do 897 e vai falar: Excelência, foi um equívoco. Vossa Excelência não viu o meu subestabelecimento. Eu tenho subestabelecimento nas folhas 217. Ou, atualmente, eu tenho subestabelecimento no documento de ID XXX tal. E o juiz ele vai corrigir aquele equívoco e vai subir o teu recurso. Perceba, foi pela representação. É um outro pressuposto extrínseco. Se você tem subestabelecimento ou procuração dos autos, você vai conseguir se valer do artigo 897-A da CLT. E por último, o último pressuposto extrínseco do recurso é o preparo. O que é o preparo? O preparo é o bom e velho pagamento das custas processuais ou também aqui na Justiça do Trabalho, do depósito recursal. O legislador e o doutrinador se utilizam dessa expressão preparo. No dia a dia dos estagiários e no dia a dia da advocacia, esse termo preparo é muito comum. Nem sempre o estudante vai entender o que é o preparo, mas o estagiário que está acostumado com isso e o advogado, ele sabe muito bem o que é o preparo. E você precisa saber. Na Justiça do Trabalho, o preparo foi como eu disse, são as custas na hora da sentença. O juiz ele vai colocar lá custas do valor tal. Ele só vai colocar isso, custas do valor tal. Aí, quando você for recorrer, você tem que ver o valor da condenação e saber qual é o valor do depósito recursal. Anualmente, o Tribunal Superior do Trabalho publica as atualizações dos depósitos recursais. Valor do depósito recursal para recurso ordinário, valor do depósito recursal para recurso de revista e, se não me engano, valor do depósito recursal para ação rescisória. Tá lá, é só você entrar no site do TST, que todo ano tem, geralmente é por volta de agosto, se não me engano. Todo ano tem. Então você tem que recolher as custas, em outro documento, recolher o depósito recursal. Se você não recolher nenhum dos dois, ou recolher apenas um, vai ocorrer a ausência do preparo recursal e o seu recurso receberá a triste denominação de deserto. Isso dói aos ouvidos do advogado ou do estagiário. Quando vem o despacho, nego seguimento ao recurso, eis que deserto. Deserto, escute bem, é quando você não realiza o preparo. Só que nesse caso, o que aconteceu? Mais uma vez, Deus interveio a seu favor. Você primeiro, quando você vê esses despachos, você se apavora, tem um mini infarto, um mini AVC, dá um surto de uns 10 minutos, chora, para alguns, outros começam a rir de pavor, de terror, aí você para e começa a raciocinar, deixa eu ver o que eu posso resolver. Aí o que você vai lá, começa a analisar o processo e verifica, peraí, parou. Gratuidade de justiça. O juiz deu gratuidade de justiça na sentença. Aí você vai no artigo 897, vai se utilizar desses embargos de declaração e falar, peticionar para o relator dizendo: meu querido, meu lindo, minha linda, com base no artigo 897-A, eu quero dizer para você que esse recurso ele não se encontra deserto, porque na sentença de tal, ou no acórdão de tal X, o juiz deu gratuidade de justiça para a parte.
então ele não precisa recolher custas, tampouco depósito recursal, razão pela qual o senhor se equivocou, e eu peço que você suba o meu recurso por gentileza. Desde já lhe agradeço, um abraço e tchau. Simples. E você sai no estilo. Por quê? Porque você é uma advogada que estuda. Você é um advogado que estuda. Você é uma examinanda ou um examinando de prova do OAB que estuda e que estudou o artigo 897-A da CLT. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.